Obrigado pelo convite, né? Obrigado a toda a organização do evento. Para mim é uma honra, né, estar podendo voltar na FRJ, onde eu fiz a minha graduação. E também é uma honra ter sido convidado para um evento dessa envergadura, como especialista, mas também aqui, né, parte do que eu vou falar, né, é o projeto que a gente vem desenvolvendo dentro do governo do Estado e que é extremamente importante estar sendo compartilhado, está envolvendo as demais pares, seja em academia, seja nos órgãos, nas instituições, nos outros governos, né, as parcerias sendo muito importantes. Eu vou tomar liberdade, eu prefiro fazer em pé, acho que é melhor, né? O que eu vou trazer aqui para vocês, né, é parte um pouco dessa trajetória que eu vou desenvolvendo dentro dessa atuação dentro do governo do Estado, né? Eu que sou professor, né, especialista em economia fluminense, só que desde o ano passado, né, junto ao secretário Nelson Rocha, na ocasião secretário de Fazenda, né, a gente tocou a organização do Plano de Recuperação Fiscal do Estado e que dentro dele teve o chamamento para a discussão do desenvolvimento. E ao passar, agora em abril, o Nelson para ser secretário de Planejamento, né, eu o acompanhei. Ele criou, inclusive, a área de planejamento estratégico na CEPLAG, que não existia, e está lá a gente desenvolvendo um planejamento estratégico a ser entregue aí, provavelmente, para os próximos meses. Tá? É importante também, para quem não está acompanhando esse debate, que no movimento simultâneo, a Assembleia Legislativa mudou a Constituição do Estado, fazendo uma emenda, onde prevê agora, né, a exigência de fazer plano estratégico de 8 anos. Então, o movimento do Nelson, inclusive, antecipou esse movimento que veio do chamamento ali dos parlamentares, mas acredito que essas coisas se compõem com o desafio de estruturar o Fundo Soberano e de pensar uma agenda de desenvolvimento. Então, é um pouco esse o roteiro, né? Eu vou passar um pouco do nosso diagnóstico fiscal, como coloca o problema ali posto, e um pouco como a gente está desenvolvendo a metodologia para essa agenda de desenvolvimento, tá? Então, rapidamente, não sei se está dando para enxergar, que estão, acho que dá, né? Mas, de qualquer maneira, vou destacar os pontos. O primeiro ponto, né? A nossa avaliação está lá no diagnóstico, foi o primeiro documento entregue ano passado para o Tesouro Nacional, é de que, mesmo esse regime, né, que foi uma lei federal, que coloca ali, então, uma série de amarras para o controle de gasto, o resultado que se teve com ele, na verdade, o que houve aqui? Ficou mais clarinho? Tá, apertei aqui, funcionou. Ele levou a pesados efeitos contracíclicos, né, efeitos, ou seja, estimulou, né, provocou, impulsionou a própria recessão. Isso gerou uma série de problemas, uma série de desafios que fazem com que, após 3 anos, o Rio não tenha uma dívida menor, ao contrário, tenha uma dívida maior. Os desafios, do ponto de vista das variáveis macro, são maiores. Então, na verdade, você foi o máximo que você conseguiu naquele momento, e era uma questão importante, você teve um alívio para voltar a ter fluxo de caixa, voltar a ter o pagamento, porque você deixou de pagar a dívida por um tempo e agora está escalonada. Mas a série de recomendações que seriam tentativas de promover um ajuste, e é isso que a gente vai tentar mostrar aqui rapidamente, eu não vou fazer o diagnóstico, mas só os resultados mais gerais, né? Não resolveram o problema, ao contrário, né? E aí parte da nossa avaliação que, na verdade, o problema está associado a raízes do próprio processo de desenvolvimento e você tem que pensar essa retomada, essa recuperação. E a gente conseguiu, né, eu acho que foi um feito, né, convencer o Tesouro Nacional um pouco disso, né, porque a gente tomou uma enorme enxurrada de movimentos tentando ali impedir esse entendimento, né? Quem acompanhou isso em janeiro, né? Saiu em diversas matérias nos jornais, editoriais, questionando a forma do plano, exatamente porque tinha uma concepção, podemos dizer, entre aspas, diferente do que eles esperavam da gente, né? Mas, de qualquer maneira, foi aprovado, inclusive, por eles. Então, o primeiro ponto é esse, ou seja, as medidas estimularam forte contração fiscal, gerando efeitos negativos na própria estabilidade macro. Está lá no diagnóstico, a contração que foi feita
foi uma das maiores da história, retomando lá em 2020 a níveis, né, fazendo desconto pela inflação, a níveis de 2009 em despesas empenhadas. Né? Então, o Rio ele fez uma pesada contração, para não falar, vocês não querem defender o dever de casa, o ajuste fiscal, ao contrário. O Rio fez isso e, à custa, inclusive, né, do sacrifício do investimento, a taxa de investimento de 2010 a 2015, investimento público, né, que gerava em torno de 14,1% das despesas totais, passou a ser, nos últimos anos, em torno de 1, alguma coisa, né? Em 2020, era 1,6% das despesas. Do ponto de vista... E aí, os efeitos macro, né? O Rio, que tinha uma taxa de desemprego que era geralmente abaixo da média brasileira, passa, não por coincidência, a partir de 2017, no ano de assinatura do regime, a passar a ter, e continua tendo, uma taxa de desemprego maior que a média brasileira. E isso é uma persistência ao longo dos últimos anos, né? Claro que no último ano teve um movimento de redução dessa taxa, acompanhando a média brasileira, mas não no sentido de aproximar ou superar esse patamar que estava mais elevado. E isso se associa também a um diagnóstico que a gente já vinha trabalhando até desde antes, lá nos meus estudos acadêmicos, do impasse, então, nessa estrutura produtiva oca. Daí, ou seja, a gente enfatizar não só nessa visão oficial, que está ali nos documentos oficiais do governo, mas também por outros intelectuais, como o próprio Mauro Osório, que esteve aqui mais cedo, né, que fala que o problema do Rio é predominantemente um problema de receita pública, né? E parte disso é um problema, então, exatamente como você gerar esse aumento da massa de arrecadação, né? Porque às vezes as pessoas pensam que quando a gente fala que o problema de receita é aumentar imposto, não é aumentar a alíquota, mas sim você recuperar essa massa, né? Aqui eu não trouxe esses dados, mas tem esses dados no próprio documento e também no boletim de acompanhamento fiscal que a gente soltou em março, que a taxa de ICMS do Rio de Janeiro ela tem um problema histórico, estrutural, né? Tem isso no nacional, né? As taxas, né? Há uma discussão na reforma tributária com isso, mas no caso do Janeiro isso está mais gravoso ainda. Bem, e de modo a fazer podemos dizer, uma tese, né? E quando o Brasil vai bem, o Rio de Janeiro vai menos bem. Quando o Brasil vai mal, o Rio vai bem pior, né? A gente percebeu isso com uma regularidade nas últimas décadas, né? Porque às vezes quando o Brasil vai bem e o Rio vai bem, as pessoas falam, está ótimo, mas na verdade ele está indo menos bem do que ele poderia, né? Tem taxas de valor agregado, série de valor agregado, né? Que mostra uma boca de jacaré entre a média brasileira e da economia do Rio de Janeiro. E aí, claro, quando o Brasil vai mal, aí o Rio cai no abismo, né? Sem fundo, né? Bem, esse aqui é um trabalho que a gente está para publicar, né? Que é em cima da teoria do resultado fiscal estrutural, né? Tem uma equipe que está fazendo isso, a gente já está em elaboração de uma nota técnica, né? E a gente fez a metodologia do resultado fiscal estrutural, não dá tanto para explicar aqui bem o que seja isso, mas, em resumo, é você passar nas discussões de resultado fiscal a contemplar não apenas aquela primazia do resultado primário, mas considerar, por exemplo, os efeitos do ciclo econômico, de modo, então, que você pode, a partir de uma métrica na série histórica, justificar o papel do impulso fiscal, né, do gasto público, né? Inclusive, outros países, como a União Europeia, usam isso. Inclusive, há uma lei federal de 2016, ainda antes das confusões todas que tivemos no cenário nacional, que previa que o Ministério, à época, né, acho que era do planejamento, né, fizesse, e ainda faz, por razão dessa lei, um monitor disso, então calcula esse resultado fiscal estrutural todos os anos, só que ele ainda não foi revertido em política econômica a nível federal, mas espero eu, né, que isso retome agora, né, porque é uma questão importante nesse debate de responsabilidade fiscal e colocando, então, a discussão do crescimento econômico, de que também isso tem que ser avaliado na hora de pensar no ajuste. O resultado que a gente pega aqui, eu só vou trazer o resultado, né, porque eu tenho que falar bastante coisa, o resultado que a gente pega aqui é só para explicar, né. Então, aqui são os quadrantes, né, que é o hiato do produto, que é uma variável que a gente calcula. Então, o hiato do produto é a diferença entre o PIB potencial e o PIB efetivo, né? O PIB potencial seria essa tendência, né? E aqui o impulso fiscal, né, quando o Estado deve ou não fazer a variável de gasto. E aí, é claro, né, quando você tem
um hiato do produto positivo, né? A ideia é que você, acima do PIB potencial, você tem que fazer um impulso fiscal contracionista para você poder fazer sempre política anticíclica e vice-versa. Quando você pega os casos dos últimos anos do Rio de Janeiro, né, para já dar o spoiler aqui, né, porque eu tenho pouco tempo para explicar isso, todos os casos do Rio de Janeiro vai estar nesse quadrante aqui. Qual é esse quadrante? É o que está o PIB efetivo abaixo do PIB potencial, então claramente mostra que há um problema econômico e não apenas de finanças públicas, e deveria-se fazer medidas anticíclicas, mas, ao contrário, o impulso fiscal, até pelas obrigações do regime de recuperação, está sendo contracíclico. Então, está agindo no sentido contrário do que seria o adequado por essa métrica. Que é isso que a gente vai rapidamente botar aqui, né? Então, todos os anos, tá? Então, aqui é 2020, aqui é 2016, 21, 17, 18, 19. Dos 18 anos que a gente pegou nessa série histórica, 13 anos a política fiscal, claro, não calculada, foi feita de uma maneira espontânea, foi procíclica. Agiu no sentido errado. Em particular, desde o início do regime de recuperação fiscal, em todos os anos foi procíclica. Tá? Então, há essa discussão, né? Então, de como você buscar suavizar o ciclo econômico, promovendo o desenvolvimento, não penalizando a política social. Isso deveria, e eu acho que esse tipo de debate, né, levar para, inclusive, uma possível mudança na própria lei também, né? Está no momento de pensar novos horizontes para o governo federal, então, uma revisão do regime de recuperação fiscal que contemple esse tipo de debate e não achar que é simplesmente fazer aquela pressão para controle de gastos. Bem, aí então trazendo aqui o resumo do que foi o Plano de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro, que está aí na praça, foi homologado aí em meados desse ano. Então, o sentido estratégico está lá isso, né? É o ajuste fiscal de forma indissociada de estratégias de fomento ao desenvolvimento econômico regional, tendo por objetivo central, então, sim, claro, o controle necessário dos gastos, mas esse controle só tendo algum sucesso se for, sim, assinalada, destacada e efetivada válvulas de escapes para alternativas de crescimento. Logo, a importância de uma política fiscal anticíclica que garanta investimentos públicos catalisadores de mudança estrutural e geração de emprego e renda, né? E aí desdobrou em dois grandes eixos de ação, né? Os eixos de ações prioritárias, né? De um lado, que vai motivar o trabalho que a gente está fazendo agora na Secretaria de Planejamento, que então você fortalecer essas funções da administração, em particular no que tange ao planejamento estratégico da qualidade desse gasto, buscando seus efeitos multiplicadores e a melhora do emprego e renda. Então, ou seja, criou-se uma agenda para você pensar um planejamento estratégico, né? E isso que está motivando o desdobramento desse trabalho agora na Secretaria de Planejamento. O outro eixo, né, vem sempre aquela discussão, né, da onde você vai tirar o dinheiro, não é isso? Né, sempre tem essa discussão, né? Então, é perseguir a maior abertura de espaço fiscal, né? Há uma série de medidas que foi colocada lá no plano que garantiam essa abertura de espaço fiscal, mas aí a ideia não basta apenas você ter recursos, você tem que dizer aonde você vai alocá-los para ter o efeito retroalimentador, né? Nosso papel na Secretaria de Planejamento está mais nessa parte, né? A busca de abertura de espaço fiscal tem uma série de discussões postas ali, né? Uma, por exemplo, que era a própria, e a Alerj ajudou muito nisso, né? Uma nova fiscalização das receitas do petróleo, porque estava sendo subfiscalizada pela ANP, se fez um termo de cooperação para passar auditores fiscais do Estado também fiscalizarem a Petrobras e o desenvolvimento por missões, né? É uma das teorias que a gente está usando ali, está buscando definir dentro da metodologia algumas missões para o Estado. Vou já avançar para essa parte aqui. Então, inclusive nessa lógica das missões, ou seja, né, você vai pensar a indução econômica, mas a indução econômica, né, que tem associado a ela outras camadas de discussões, né, que não sejam meramente setoriais, né, não meramente a ideia de uma lógica de política fiscal, né? Então, ou seja, a gente pensa, primeiro, por um lado aqui, isso aqui aparentemente é econômico, mas tem mais um campo do regional, né? Ou seja, uma economia diversificada, integrada, que tem associado a vantagem competitiva mais associada ao progresso técnico, a questão de como aplicar mais o conhecimento, ao Rio ter mais essa associação com a valorização do conhecimento,
E há também uma coisa que a gente não abre mão, a questão da sustentabilidade socioambiental, né? Inclusive está lá o secretário Nelson, né, buscando num projeto específico dele, né, buscar trazer para o Rio de Janeiro, né, a plataforma de ativos sustentáveis, né, numa negociação com a Nasdaq, né, para trazer para o Rio esse tipo de negociação e também fomentar esse tipo de negócio que estimula que essa face aqui cada vez mais seja aprimorada e valorizada. Bem, do ponto de vista de ordenamento, então, da lógica do processo, a gente vem de um debate sobre quais são as macro tendências globais, a partir disso elencar os fatores portadores de futuro, definição das missões, e aí sim a costura na parte mais econômica dos vetores de desenvolvimento a partir de complexos econômicos pré-definidos, tá? E com esse conjunto de estudos transversais, tá? Que a gente já elaborou em notas técnicas, né? Claro que no futuro isso tudo vai ser divulgado, né? Ainda não foi levantado, porque é claro que demanda, né, uma articulação, um pronunciamento do governador e tudo mais, mas isso já está em processo de elaboração e muitas dessas coisas já está produzida. Então aqui são alguns dos trabalhos que a gente pegou ali, vou passar rápido por isso, áreas que a gente também utilizou de leitura. Aqui são as macro tendências, né, rapidamente falando, então emergência climática, pressão relacionada a recursos naturais, agravamento da exclusão e das desigualdades sociais, transições demográficas, aceleração das mudanças tecnológicas, urbanização. Então, a discussão é como o Rio pode abraçar isso, né? Ou seja, né, como ele enfrenta essa realidade a partir de fatores portadores de futuro que vão estar associados a isso, né? Inclusive, aqui está a lista dos fatores portadores de futuros que a gente já evidenciou, né? Uma parte do trabalho vai fazer a articulação entre esses fatores e aquelas macro tendências. Então, a descarbonização da fonte de energia, o aumento da eficiência energética, a formação profissional alinhada à evolução tecnológica, efetivação dos direitos sociais, cultura de tolerância e integração social, governança interinstitucional cooperativa, preservação e recuperação dos recursos naturais, uso sustentável dos recursos naturais, transformação digital, indústria 4.0, e o dinamismo urbano a partir de novas centralidades, né? Então, tudo isso permeia o trabalho, claro, a gente não tem a pretensão, nesses poucos meses que a gente está trabalhando, né, já oferecer todo, aqui está mais, podemos dizer, na fase de criar diretrizes, para, na próxima fase, a gente, sim, aí sim, construir uma governança e construir isso, inclusive, uma coordenação com pessoas envolvidas, né, que estejam fora ali, evidentemente, da secretaria apenas, né? Então, chamar atores da sociedade para desenvolver isso. Mas aqui é como a gente botar esse debate já com uma reflexão organizada na mesa, é isso que a gente está buscando, né? Então, como eu falei, aqui associando as macro tendências aos fatores, né, a gente vai fazer, então, uma matriz a partir disso, e, em seguida, a gente vai, de cada macro tendência associada a um conjunto de fatores, definir missões, tá? E essas missões correspondendo a um conjunto de complexos econômicos, ok? Então, a gente vai fazer, e essa ideia, então, de que, ou seja, ao discutir a competitividade do complexo econômico, a gente não está discutindo apenas a competitividade do ponto de vista setorial, mas também como ele pode atender ou ajudar a enfrentar aquele desafio daquelas missões, tá? Aqui estão os complexos que a gente está analisando e trabalhando, né? Então, complexo da saúde, complexo da economia do mar, o complexo da economia da cultura e do turismo, complexo da infraestrutura e logística, complexo do petróleo e gás, e o que a gente está chamando de complexo da economia verde ou da economia sustentável, enfim, né? Aí varia de cada um, mas que pega também essa agenda. A partir, então, daquele link com macro tendências, fatores portadores de futuro, definição de missões, a gente desce, então, para a discussão propriamente econômica, da indução da mudança estrutural. Primeiro, com essa caracterização preliminar, onde aqui se faz, né, a discussão rigorosamente setorial. Então, quais são os fatores de competitividade para estruturar esses complexos, né? Aí, com a revisão da literatura, já fizemos um conjunto de entrevistas com especialistas, mas, claro, isso não está terminado, né? Isso vai ter outras rodadas lá na frente. Também fizemos, junto ao Fórum de Desenvolvimento da Alerj, né? Abrimos uma consulta aos representantes. Tá bom, Lúcio? E agora?
Alô, oi. Isso que é estranho. Como é que a luz só funciona? Pode ser. Não, pode falar agora. Corta. Energia é um aspecto importante do estado do Rio de Janeiro, né? Como vocês perceberam. Você acha que você consegue Eu estou já finalizando. Tem mais uns 3 já. Eu estou tentando ir rápido. Não, mas fica tranquilo. Vou continuar aqui rapidinho, até para não roubar o tempo aqui da mesa. Então, essa primeira análise que é ali em cima dos fatores, né, propriamente da lógica setorial, isso foi feito com revisão de literatura, com as entrevistas, aí eu inclusive falei que teve com especialistas, mas vai ter outras rodadas, e teve com o Fórum de Desenvolvimento da LERJ, que com as representações ali a gente abriu uma consulta, passando ali, abriu um formulário, né, para eles preencherem, sugerirem coisas. E é claro, é o que a gente podia fazer esse ano, lembrando que era particularmente um ano eleitoral, porque a gente tinha muita dificuldade de construir para fora da secretaria, por ser um ano que é complicado nesse sentido, né? Até muitas áreas ficam ali meio, né? Ali meio sem poder nem publicar coisas nas suas redes e tudo, então. Mas é claro que a ideia é estimular esses instrumentos de controle social, mas numa próxima fase, né? Inclusive, também a gente está produzindo um conjunto de uma base de dados que também está previsto o lançamento de uma, que a gente está chamando aqui de plataforma estratégica RJ, que vai ser um site para ter isso para consulta dos pesquisadores, né? Então, eles possam ali produzir dados a partir disso também, né? Não é só os dados que a gente está ali divulgando, mas também poder ali ser esse instrumento para a sociedade. Que no caso do Rio de Janeiro, para quem não está por dentro, né, até isso tem essa carência, né, ou seja, né, lá, por exemplo, o Espírito Santo tem banco de desenvolvimento, a gente não tem mais, né, aqui a gente não tem mais, né, uma base de dados como tinha numa época lá atrás com a Fundação CID, né, aqui essa fundação foi desativada, então tem todo esse processo de ressurgimento, refortalecimento desse Estado, nessas coisas que são pontos fundamentais, né. E daí, então, a definição de setores líderes, tá? A definição prévia. Essa definição de setores líderes vai ser refinada quando cruza com os complexos econômicos na segunda fase dessa parte, tá? Então, porque às vezes, né, por critérios econômicos, são alguns setores líderes, por critério das missões, né, que aí são outras camadas, você pode ter outros setores tendo que ser contemplados. E daí você, aí, sim, avança para a fase principal, que é a definição dos vetores, com a execução da missão a partir dos complexos, a indução a partir da liderança desses setores e a explicitação da organização espacial e a relação com o sistema de ciência e tecnologia. Eu tinha mais 2 slides ali, eu não sei porque caiu aqui, que era para essa de síntese. Então, frente de transição, desenvolvimento por missões, a indução da mudança estrutural, e aí as entregas principais seriam essas, né? Então, a matriz de macro tendência com fatores portadores de futuro, a matriz de fatores portadores de futuro com as missões e depois as 2 matrizes, que é uma de missões com complexos econômicos e a última, que é essa aqui, é onde você pega os complexos e tem as recomendações de política nessas 3 dimensões, né? Governança e marco regulatório, investimentos, compra pública e ciência, tecnologia e inovação, né? Então é isso que a gente pretende entregar nos próximos meses. Obrigado. Bruno. Já começo agradecendo novamente o convite, né, parabenizando pela excelência do evento. E acho que agora nessa consideração final, né, acho que só fazer uma mensagem mais livre, né, que lá na hora eu estava ali no rigor de seguir a apresentação, eu acho que o principal chamamento, porque no caso do Rio de Janeiro, o buraco é o mais embaixo, né, não sei se ficou claro, que é a discussão de um fundo soberano. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem que pensar no contexto de um processo de recuperação fiscal. Então, não é um fundo soberano apenas com uma agenda de ter recursos excedentes do petróleo, como você vai fazer o uso disso no tempo, mas sim como pensar, a melhor forma de pensar isso dentro dessa estratégia de recuperação fiscal, que envolve, como a gente ressaltou ali, a agenda de desenvolvimento. E, nesse sentido, acho que a principal frase de chamamento que eu queria fazer para finalizar aqui, enfatizar, é que eu acho que a contribuição que vem de todo esse debate que a gente está enfrentando e tentando traduzir nos documentos oficiais de Estado, é que eu ousaria dizer que há uma falsa dicotomia
entre você pensar estabilização e desenvolvimento, né? Recorrentemente, às vezes, num debate como esse aqui, ou lá da recuperação, parece que você tem que estar de um lado ou de outro, né? E, na verdade, se você fizer da maneira mais responsável possível, o desafio é como integrar essas duas coisas, né? E como você faz isso? Quando você pensa que a estabilização envolve você pensar a estabilização do ciclo econômico, né? Ou seja, você manter uma trajetória de crescimento, desenvolvimento, dado a arrecadação pública, ela é inevitavelmente procíclica. Então, se você não garante uma arrecadação sustentada, crescente, associada a uma transformação estrutural positiva, você fatalmente não conseguirá sustentar por muito tempo um ajuste fiscal só pelo controle de gastos. Então, não há ajuste fiscal de longo prazo sustentado apenas por corte ou controle de gastos. No máximo, você pode fazer isso por alguns anos, mas se você quer fazer isso de uma maneira sustentada, você vai ter que pensar toda essa trajetória. E é isso que estamos tentando buscar a partir do governo do Estado de Janeiro. Então, ou seja, e finalizo com isso, né? Como então começar a construir uma visão estratégica, né? Não só ficar apagando incêndio ou correndo atrás, né, de ter o resultado de caixa ali, mas começar a organizar, e a gente vai buscar, à medida, né, que isso ganhe força nos próximos meses, chamar a sociedade e interlocutores para compartilhar e construir de uma maneira mais forte essa visão estratégica. Obrigado.